Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital, numa terça-feira movimentadíssima em Brasília. Metralhadora giratória de Delcídio do Amaral, disparando para todos os lados, oposição e situação. Vamos conversar sobre a crise nacional, a política paraibana, a política pessoense. Vamos trazer aqui as versões mais diferentes para esse momento difícil que vive o país, com tanta delação premiada. Hoje aqui nos estúdios eu converso com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Charlton Machado. Mas antes você fica com as imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Daqui a pouco você viu as imagens aí da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco a gente conversa também sobre o dia na Assembleia Legislativa, a medida provisória 242, que adia a database, congela salários, vencimentos, foi aprovada na Assembleia Legislativa. A gente vai trazer essas informações em detalhes, inclusive a situação do deputado estadual Ricardo Barbosa, do PSB, que deixou a liderança do Blocão. A gente vai conversar sobre isso no decorrer do programa, porque vamos começar a entrevista com o professor Charlton Machado, que é do Partido dos Trabalhadores, presidente estadual da Legenda, que é pré-candidato a prefeito aqui em João Pessoa, que está acompanhando também, como nós, esse momento difícil que passa o país. Boa noite, professor. A gente iria, claro, conversar primeiro sobre a situação da Paraíba, sobre a situação de João Pessoa, mas os fatos atropelam sempre a informação e assim Brasília consegue a cada minuto trazer uma novidade para nós hoje, essa delação de Delcídio do Amaral, que para começo de conversa não deixa ninguém dormir hoje em Brasília. A oposição e situação estão tentando de todas as formas se defender e se livrar das acusações feitas pelo senador ex-PT, porque ele pediu também hoje a desfiliação ao Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul, ele que era líder do governo Dilma. Boa noite, professor. Difícil a situação do país, né? Boa noite, Hermes de Luna, a todos que fazem sua equipe aqui do 27 Segundos. Nós estamos vivendo o que eu chamo de um momento histórico muito singular no Brasil e um momento histórico em que a política está sendo muito questionada pelos fatos, pela judicialização, pelos acontecimentos. Você dorme e acorda com notícias permanentemente, renovando esse noticiário sobre delações, sobre crise na política, que envolve o governo e envolve a oposição. Então esse é um debate muito forte no momento político atual e certamente nós vamos fazer muita discussão sobre isso nas próximas horas. Ok, eu já queria ir para Brasília, conversar com Edil Magalhães, para a gente ver como é que está esse clima nesse momento. Não se fala em outra coisa nos noticiários, seja de emissoras em canal aberto, seja nas emissoras por assinatura. Edil Magalhães, boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, professor. Boa noite, João Pessoa. Brasília vive os reflexos dessa tsunami que traz, após o epicentro, aquelas ondas que são reflexos do terremoto principal, eu diria. Mas o pior ainda está por vir, porque a Operação Lava Jato traz consigo a imprevisibilidade. E tudo pode acontecer, inclusive a saída, né, do atual governo, do mandatário do governo federal, que aí eu diria que seria o epicentro de todo esse terremoto que Brasília está vivendo. Não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, mas sabemos que a crise ela não demonstra sinais de arrefecimento, de decantação. É sempre em ebulição e efervescência. Ainda mais nesse período de delações premiadas, Hermes, onde a todo momento surgem novas denúncias, gravações, pessoas sendo envolvidas, nomes sendo envolvidos, mas o fato é que o Brasil está sendo passado a limpo, precisa continuar sendo investigado, que se investigue tudo sobre todos, tanto de governo como de oposição, mas, claro, com maior atenção àqueles que detêm as chaves do cofre, né? Que é as chaves
do patrimônio público, do Tesouro Nacional. É importante que se tenha um cuidado com a coisa pública na hora de se investigar prioritariamente todos os que estão denunciados ou sobre todos aqueles em que pairam dúvidas sobre a conduta que deveria ser ilibada. Boa noite, Hermes. Boa noite, Edinho Magalhães. Vamos trazer mais informações com o Edinho durante o programa. Todo o programa, Edinho vai estar em contato com a gente para a gente ficar atualizando as informações, né? Tem também a possibilidade do ex-presidente Lula ser anunciado ainda na noite desta sexta-feira como o mais novo ministro da gestão Dilma Rousseff. Aí eu pergunto, Charlton Machado, você como presidente do Partido dos Trabalhadores no Estado, tem muita gente dizendo que Lula está topando ser ministro para fugir, para ter o foro privilegiado, fugir da caneta pesada de Sérgio Moro. Você concorda com essa afirmação? Não, não concordo. E se você avaliar que Lula sendo ministro, primeiro ele vai ser, né, ele vai para a última instância da justiça brasileira, que é o STF. Então, o Lula não está fugindo de discussão do judiciário, seja de primeira instância, segunda instância ou terceira instância. Lula não tem nenhum medo de ser investigado, já deixou claro isso, suas contas fiscais, telefônicas, seus sigilos, todos já foram quebrados. O presidente tem um legado, tem uma história, e ele está vindo para um governo no momento de tentar construir uma saída para essa crise. O Edinho estava dizendo aí que alguns têm que ser mais investigados. Não, todos têm que ser investigados com a mesma intensidade política e jurídica. Né? Política pela sociedade e jurídica pelas instituições que cabe esse papel de investigar, e cabe esse papel de analisar as condições e os autos dos processos. Agora, é interessante essas questões porque até então, grande parte das marchas que foram às ruas no combate à corrupção elegeram alguns heróis. Elegeram o herói, por exemplo, como o próprio Eduardo Cunha. Cheguei a ver inúmeras faixas de solidariedade a Eduardo Cunha, dizendo nós somos milhões de Eduardo Cunha, não adianta ter Eduardo Cunha do foco que nós estaremos substituindo Eduardo Cunha. Eduardo Cunha caiu facilmente, porque nós sabíamos, e quem vivia a política brasileira, o telhado de vidro que tinha Eduardo Cunha. Depois o próprio Aécio se auto-intitulou defensor da moral, da ética, dos bons costumes, também está caindo, vaiado nessas marchas, não é? Você pega o próprio José Agripino, aí réu no STF, inclusive por propinoduto do Rio Grande do Norte, o Paulinho da Força também, réu em processos. Então, a política brasileira está sendo questionada e nós não temos medo de fazer isso. Eu sempre disse que as instituições, elas têm que funcionar. E funcionar respeitando o Estado Democrático de Direito, sem seletividade. E quando se diz que o principal alvo é Dilma, é interessante, porque não tem nenhuma prova contra a presidente Dilma. A própria delação de hoje, o que menos diz é de Dilma. Pelo contrário, diz que a presidente teve cuidado, que a ira de Eduardo Cunha contra ela se voltou, sobretudo quando Dilma começou a criar dificuldades para que esta quadrilha que se instalava sob a ótica de Eduardo Cunha ganhasse força dentro da Petrobras. Então, o que se tem que fazer é de forma séria, de forma célere, responsável. Agora, o que estou percebendo é que aqueles que elegeram o PT é como o Cristo de um debate político, né? Para o alvo do debate político, a presidente Dilma e o presidente Lula vão ter mais problemas para justificar isso lá na frente. Porque a política brasileira está sendo passada a limpo por um problema que é histórico, que é crônico, que nós já vimos dizendo há muito tempo, que é o financiamento empresarial de campanhas. As campanhas não são financiadas porque as pessoas gostam mais de Hermes de Luna ou do professor Charlton Machado. Eles financiam se eles entendem que aquele candidato tem interesse de retornar com seus compromissos de investimentos na política. Então nós temos que enfrentar esse debate. Deixamos de fazer reforma política, tanto no governo Lula, no governo Dilma, nos governos anteriores, e estamos pagando um preço muito alto na democracia brasileira. Ok. Bom, Paulo Carvalho está dizendo que está nos assistindo lá de Petrolina, em Pernambuco, certamente pela internet. Está perguntando a Charlton Machado se você vê representatividade, legitimidade de Aécio Neves dizer que não está envolvido em propina. Olha, o interessante de Aécio Neves é que todas as delações que se votam contra o PT, elas são fato. Elas já são provas. Quando se vota contra a oposição, é questionável porque quer colocar a oposição no problema. Ora, é esse debate que nós temos que fazer. A justiça ela não pode ser seletiva. Ela não pode escolher quem vai fazer uma delação e voltar ou divulgar a imagem dessa delação, divulgar falas dessa delação, prejudicando para uma revista ou outra, uma outra pessoa. Eu duvido, por exemplo, que a revista Veja coloque Aécio Neves na capa da sua revista vestido de presidiário. Eu tenho minhas dúvidas se ela vai fazer isso. Se ela vai colocar Zé Agripino vestido de presidiário,
Não é se é colocar Eduardo Cunha vestido de presidiário, não vai. Então nós estamos vivendo um ataque de setores da imprensa, não são todos, mas setores da imprensa, organizado, que constrói uma narrativa, que é uma narrativa de golpe, que é dizer o seguinte: o governo se torna insustentável e que tem que ser removido o mais rápido possível para que você encontre uma saída econômica. Ora, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: tirar Dilma para colocar quem? Para colocar Michel Temer? E o PMDB, o envolvimento do PMDB na Lava Jato, que é infinitamente maior, tem mais gente envolvida, mais gente sendo processada, mais gente sendo investigada que o próprio PT e qualquer outro partido brasileiro. Você vai tirar Dilma para colocar Eduardo Cunha? Para colocar Renan Calheiros? Então isso é uma piada, gente. Vamos encontrar saída, que a oposição tem responsabilidade de encontrar saída para o Brasil, ela tem que fazer um acerto de conta com a história desse momento, da responsabilidade que também lhe cabe. A oposição tem que ser dura, tem que ser forte, mas em alguns momentos da história a oposição tem que ter a capacidade, a grandeza política de encontrar saídas conjuntas com o governo para a crise econômica. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta, tem muita informação no programa de hoje, fique ligado, vamos ao intervalo rapidinho, lembrando que você participa pelo perfil @RCTV_canal 27, que é o nosso perfil no Instagram e no Twitter. Fique ligado, voltamos em seguida, rapidinho o intervalo. De volta com 27 segundos pela RCTV, segundo bloco do programa, hoje entrevistando o professor Charlton Machado, presidente estadual do PT, Partido dos Trabalhadores, já agradecendo aqui a audiência da Geisiane Maia, do Bruno Campos, do Jecton Kelly, do Franceschini, que é advogado, do Dr. Zeca, também advogado, o Valtinho, o Tarcísio Filho, o Antenor João, o Cacá Barbosa, a Vilma Costa, também a Vânia, que por aqui, o Doval Macena, a Daiane Figueiredo, Miguel Barros, o Ed Carlos Santanas, que estão nos acompanhando neste momento, nessa entrevista com o professor Charlton Machado. Como é que o senhor viu aí essas delações de Delcídio Amaral envolvendo mais um integrante do governo, dessa vez o ministro da Educação, Aloysio Mercadante? Com preocupação, eu acho que o ministro tem a obrigação republicana de prestar todas as informações necessárias ao Congresso, ao governo. Ele assumiu a responsabilidade por essa fala, essa intervenção própria dele, segundo ele, solidariedade ao próprio Delcídio Amaral. Ele tem que ter a responsabilidade de assumir. E o que eu acho que é importante é isso: as pessoas têm que se colocar de forma clara, de forma cabal, de forma corajosa nos momentos que estão sendo colocados como de dificuldades políticas no Brasil. Ninguém tem que se esconder desse debate. E quando você me perguntava se Lula vai para se esconder da justiça, eu vinha me perguntando desde muito tempo por que a oposição tem tanto medo de Lula, Hermes? Isso é uma coisa a se perguntar. Por que tanto medo de Lula? Por que a oposição acha que Lula vive propaganda, que Lula morreu, que Lula é um proscrito da política e não quer sequer disputar com Lula em 2018? Por que tanto medo de Lula se Lula está morto? Lula disputou de 89 para cá, então são quase 30 anos, todas as eleições, ou primeiro ou segundo lugar. Se não disputou, esteve influenciando, como foi na eleição de Dilma em 2010 e 2014. Então, a presença de Lula na política brasileira, nessas quase 3 décadas do Brasil, mostra que ele tem uma repercussão muito forte na sociedade e, sem sombra de dúvida, será muito importante nesse momento de crise para que ele possa encontrar junto ao Congresso, junto aos segmentos organizados da sociedade, uma saída para que a gente possa enfrentar essa crise. Ok, vamos voltar a Brasília. Edinho, falar em Lula, ele pode ser anunciado ministro hoje ainda? Olha, Hermes, já era para ter sido anunciado há mais tempo, mas essa bomba da delação do Delcídio envolvendo o homem de confiança da presidente, um dos últimos moicanos do Partido dos Trabalhadores, que não tinha nenhuma denúncia, nenhuma mácula pairando sobre ele, roubou a cena hoje aqui em Brasília, né? Não se fala mais de outra coisa senão esse envolvimento, suposto envolvimento do ministro Aloysio Mercadante nessa tentativa de tentar ajudar de alguma forma, ou financeiramente ou juridicamente, o ainda senador Delcídio Amaral para que ele não fizesse a delação premiada. Isso é o que está sendo noticiado na grande imprensa. Agora, Hermes, eu queria fazer um contraponto com o professor Charlton, se você me permite, porque essa opinião com relação à nomeação do ex-presidente Lula, neste momento, porque todos sabemos da capacidade que o ex-presidente Lula tem ou teria de aglutinar, de conversar, dialogar,
dentro do Congresso Nacional para poder debelar uma crise econômica e poder aglutinar as forças partidárias em torno de um projeto de governo, de desenvolvimento de Estado. Mas o momento é muito delicado. E eu pergunto o seguinte, não é a oposição que está dizendo exatamente que ele está fugindo de uma prisão, de um eventual processo da Justiça Federal ou fugindo do juiz Sérgio Moro? São as manchetes de todos os grandes jornais do país, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, o Correio Brasiliense, o Estado de Minas, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio. Todos, sem exceção, os grandes jornais de grande circulação nacional tratam essa nomeação como se fosse uma estratégia de defesa para blindar o ex-presidente Lula. É a imprensa quem está dizendo. Eu pergunto ao professor Charlton, a imprensa no geral, ele vê a imprensa no geral como golpista ou ele insiste que é somente a oposição que tem esse suposto medo do Lula com relação a essa nomeação, professor? Não, eu não digo que a imprensa como um todo ela é golpista, mas se você fizer um checklist das informações que estão sendo veiculadas, das manchetes, como você citou, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, me parece que a narrativa, desde 2014 para cá, tem sido a mesma. Se você pega as mesmas denúncias, Edinho, com outros líderes políticos, como Fernando Henrique, é impressionante como eles aparecem rápido na imprensa. Eles aparecem rápido das manchetes. Eles não dão manchete. Parece que não importa para a sociedade divulgar, por exemplo, o escândalo passado de Fernando Henrique, rapidamente desapareceu. As delações, a 5ª delação de Aécio Neves, rapidamente desapareceu das manchetes, mas parece que alimenta-se como uma necessidade de colocar sempre, de se reportar o presidente Lula, agora e mais particularmente o presidente Lula, do que aos outros líderes políticos. Eu acho que é uma política de destruição da imagem de Lula, do lulismo e do seu legado. Não tenho nenhuma dúvida quanto isso. E estou fazendo esse debate de forma tranquila, até porque alguns desses meios de comunicação já cumpriram com um papel histórico lá atrás, na ditadura, fazendo isso mesmo. Não é uma coisa nova, não é um desenho novo. O que fez o Estadão em 64 com João Goulart? O que fez a Folha de São Paulo comemorando o golpe? O que fez, por exemplo, o Globo, que mais do que isso dizia basta em letras garrafais, nos editoriais e nas manchetes de capa. Todos esses jornais compartilharam em outros momentos de todas as ações golpistas, lá em 54 com Getúlio Vargas, eles sitiaram o presidente Getúlio Vargas para que ele não tivesse a alternativa de ter uma comunicação com a sociedade. Então não vejo nenhum. Os interesses da economia estão também muito atrelados, em termos de grupos econômicos, aos interesses dos grandes grupos econômicos da imprensa. Então essa é uma relação, é uma simbiose, né, dessa relação entre a imprensa conservadora, a imprensa autoritária e também os interesses da economia em torno de alguns grupos. Agora, eu volto a dizer, se a oposição tem tanto medo de Lula, ela não tem medo de Lula, aliás, se ela acha que Lula é um proscrito da política, por que ela insiste tanto em ver Lula inviabilizado eleitoralmente, em que Lula sequer participe das eleições em 2018? Bom, agora você falou na questão da economia, dessa simbiose, mas o PT reconhece erros na gestão da economia, porque o PT, o Partido dos Trabalhadores em nível nacional, está insistindo na nova mudança do ministro da Fazenda, de tirar Nelson Barbosa para colocar outro. Foi assim com Joaquim Levy. O PT não reconhece que o governo também errou na mão no setor da economia? O PT reconhece que o governo não percebeu a dimensão da crise nos moldes que a crise se apresenta, o que se apresentou após 2015, ou pelos primeiros meses de 2015. O PT reconhece que a presidente errou na política econômica em 2015, errou do ponto de vista da articulação política, porque você não pode fazer um pacote após uma eleição que você levou milhões de pessoas às ruas para eleger uma presidente e reelegê-la e dizer que ela tinha mais 4 anos de mandato e simplesmente receber um pacote econômico de presente sem conversar com segmentos da sociedade. Nem com empresários, nem com trabalhadores, nem com movimentos sindicais e sociais. Ela foi o primeiro grande erro da presidente Dilma. O segundo erro foi apostar numa política econômica restritiva. Eu acho que a saída da economia é exatamente apostar no crédito, apostar no investimento, é apostar que a economia se mova. É isso que o PT vem dizendo nos seus debates internos, é isso que vem orientando, porque não é questão de mudar Levy ou colocar Barbosa, é mudar a política econômica. Nós achamos que o governo tem que enfrentar esse debate, porque do jeito que vai, você vai engessar a economia e você vai levar a economia para uma recessão muito grande. Outros países já fizeram diferente,
como nós estamos nos recusando a fazer nesse momento, e encontrar saídas para as suas crises. É investindo na economia do próprio país, é investindo em grandes obras, é investindo no Minha Casa Minha Vida, é investindo em portos, aeroportos, investindo em estrada, é investindo para que a política de crédito seja revitalizada, porque você possa, de fato, mover a economia, porque nós temos, inclusive, um potencial do consumo muito grande no Brasil. Ok, deixa eu registrar aqui a audiência do Vladimir Chaves, que está lá em Campina Grande, está nos acompanhando também. Bom, vamos ao intervalo, a gente volta em seguida com o terceiro bloco, ainda tem muita informação, você vai saber desse troca-troca de partido, a janela partidária para quem quer disputar mandato de vereador e de prefeito já se fecha aí dia 18, na próxima sexta-feira, tem gente apressando, acelerando o prazo para mudar de legenda, daqui a pouco você vai conhecer já quem trocou de legenda nesses dias, fique ligado, voltamos em seguida, é rapidinho o intervalo. De volta com 27 segundos pela RCTV, vou direto para Brasília, para Edinho Magalhães participar mais uma vez do 27 segundos desta noite, Edinho. Hermes, eu queria fazer uma pergunta na linha de raciocínio do professor Charlton. Professor, se não estivesse tendo essa crise política, institucional, estivéssemos diante apenas de uma crise econômica e que o governo tivesse certamente uma fragilidade com a relação junto ao Congresso Nacional, à oposição, à própria base aliada. E aí chegaria a figura do ex-presidente Lula. O senhor falou que a oposição tem medo do ex-presidente Lula, mas colocá-lo na posição estratégica de um super-ministro, quase que chefe da Casa Civil, a Secretaria de Governo, com alçada, inclusive, sobre os rumos da economia, não iria ofuscar, obscurecer, eclipsar a figura da atual presidente? E aí, a minha pergunta, não seria um atestado da incapacidade desse governo em poder administrar o país, seja pelo lado da economia, ou seja pelo lado político, com a relação com o Congresso Nacional, precisando deslocar um ex-presidente da dimensão e estatura que Lula já teve, supondo que não tivesse crise nenhuma, não existisse lava-jato? Não iria acontecer exatamente isso com relação ao governo da Dilma? Essa incapacidade, um atestado de que ela não consegue governar e precisa do Lula? Não vejo dessa forma, Edinho. Primeiro, que Lula está vindo no momento da crise da política, não é da crise da economia. A economia, obviamente, se reflete com a crise da política, porque a crise da política, ela dimensiona. Para você ter ideia, a oposição votou tudo quanto era pacote para piorar a economia. A oposição que vive dizendo, batendo e declarando que quer resolver o problema da economia, aprovou ou pelo menos defendeu de forma aguerrida, inclusive votando contra teses históricas que eles sempre defenderam, para piorar a economia, para pesar mais a mão em cima do Estado, para criar mais dificuldades, mais gargalos, mais complicadores do ponto de vista da economia mundial, para que o governo pudesse dificultar a sua saída da crise. Então o governo está vindo para tentar resolver essa questão, o Lula está vindo para ajudar a presidente Dilma a resolver essa questão política. Porque esse não é um problema da presidente Dilma, isso é um problema de um modelo de presidencialismo, de coalizão, que está superado. É isso que nós temos que dizer. Nós nem temos um parlamentarismo e nem temos um presidencialismo. Nós temos um governo que tem um Congresso que é o pior da história política brasileira. Desde 64, eu não conheço um Congresso tão ruim na minha vida. Eu nunca vi parlamentar de tão baixa estatura política, com tão baixo nível de debate, com teses absurdas, que parece que eu estou entrando na era medieval, não é? Questões que ninguém imaginava estar na ordem do dia, está tendo que se deparar com esse debate. Então nós temos um Congresso hoje abaixo da crítica dos desafios da democracia brasileira. E acho que Dilma precisa sim de uma figura como Lula para ajudá-la nessa construção de uma saída da crise política para que a própria economia possa também se desenvolver. Não acho que vai ofuscar Dilma e nem incompetência de Dilma, mas há dificuldades como todo governo já enfrentou na Espanha, na Alemanha, no Brasil. Mas ela tem essa maioria dentro do Congresso, ela sempre teve essa maioria dentro do Congresso, professor. Por que ela precisaria do Lula se ela tem a maioria no Congresso? Acredita nessa maioria, Edinho? Você não acredita nessa maioria, como eu também não acredito. Nessa maioria hoje, o que mostra, não, essa maioria, Edinho, essa maioria não funcionou do início do governo Dilma, do segundo governo Dilma até agora. Ela não tem funcionado. Se ela tivesse funcionado, tudo que o governo tem defendido tinha passado, tinha sido aprovado e o governo tinha encontrado respostas, inclusive, para grandes momentos de dificuldades que a economia se encontra. Essa maioria ela é frágil, porque, inclusive, o maior partido dessa maioria, que é o PMDB, não tem cumprido com o compromisso de ser governo. Para você ter ideia, se o PMDB tivesse compromisso de ser governo, não teria votado para eleger Eduardo Cunha presidente da Câmara. Porque Eduardo Cunha não votou com o governo Dilma, fez campanha contra o governo Dilma, votou em Aécio Neves.
e apostou desde o primeiro momento que estaria indo com a missão para inviabilizar o governo. Se o PMDB aposta tanto no governo como um governo de coalizão, como um governo que tem força política, uma base parlamentar forte, e o maior partido que tem um vice-presidente da República aposta nisso também, não teria feito aquela aventura de eleger Eduardo Cunha que nós estamos vendo o que é que está dando hoje. Bom, Charles Machado, tem aqui o Paulo Gustavo, está perguntando o seguinte: o PT hoje não está pagando um preço alto demais por todos os acordos que fez lá atrás para a eleição de Lula? Acho que a democracia brasileira está fazendo um acerto de conta da sua história. Nós, de 1964 para cá, nós conseguimos renovar a democracia, mas não renovamos nossa concepção de fazer política, renovar a concepção de partidos. O PT surgiu como uma proposta nova, dentro do modelo velho da forma política de se fazer. Nós ascendemos ao poder em cima de uma coalizão, e eu que não vejo nenhum crime quanto a isso, né? Porque as transformações que nós temos pelo Brasil são maiores, estamos pagando inclusive mais pelos acertos do que pelos nossos erros. Agora a política, o PT também se sucumbiu ao modelo político envelhecido, o modelo financista, empresarial de campanha, o modelo em que a política reduziu a nossa capacidade de estar mais nas ruas, nos movimentos populares, nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais. Isso foi ruim para a democracia brasileira, como foi o PT, como para qualquer outro partido. E acho que o PT paga, sim, um preço por isso, por não ter, no momento oportuno, que Lula tinha 87% de aprovação, de ter liderado uma grande mudança na Revolução Política Brasileira, de ter feito uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma que pudesse pensar o Brasil como um Estado mais moderno. Nós mudamos muito a vida do povo, ascendemos muito em termos de condições sociais e econômicas, de 28 milhões de pessoas, tiramos o Brasil do mapa da fome, fizemos uma revolução social nesse país, mas não tivemos a capacidade de política de entender que era importante fazer reformas estruturantes na dimensão da política, da economia, da questão da comunicação que pudesse alavancar o país para o futuro. Bom, vamos continuar nessa conversa com o Charles Machado. Deixa eu mandar aqui um abraço para Gilcélia Figueiredo, que está nos assistindo, né? Ela que também é do Partido dos Trabalhadores, mandando aqui os parabéns pelo programa. Vamos ver como é que foi hoje a movimentação na Assembleia Legislativa. Foi uma sessão tensa por lá, porque foi aprovada a medida provisória que suspende o reajuste dos salários dos servidores estaduais, aposentados e pensionistas, e também adia a database. 4 emendas entraram em votação para serem incorporadas à MP 242. A única aprovada foi a do deputado Anísio Maia, do PT. A nossa emenda obriga o governo a, de 6 em 6 meses, reavaliar a sua medida provisória, congelando os benefícios dos servidores. Na minha opinião, foi possível, nessa conjuntura econômica difícil, negociar. Na galeria acima do plenário, os servidores estaduais tentavam pressionar os deputados. Hoje a UEPB decretou paralisação e os professores, funcionários, técnico administrativo, todo mundo paralisou as atividades para vir para cá, para dizer não à MP, para conversar com os deputados e mostrar um malefício que essa MP provoca para mais de 85 mil funcionários no estado da Paraíba. A ordem do dia se estendeu por mais 1 hora para que os parlamentares pudessem fazer as considerações sobre a matéria. Só que no meio dos discursos, o deputado Ricardo Barbosa, líder do blocão, fez um desabafo e entregou o cargo. Recebi uma mensagem do governador cobrando minha posição e dizendo que tinha feito esforços, inclusive, para conduzir minha condição de liderança junto à bancada. Não me sinto absolutamente à vontade, presidente, para conduzir uma bancada que me apunhala pelas costas e que vai ao governador fazer gestões para que eu não os conduza como líder. Está, senhor presidente, a despeito dos pedidos que Vossa Excelência me fez, vários, porque lhe confidenciei isso instantes atrás, de minha parte, a liderança da bancada está absolutamente liderada. Muito obrigado. Ricardo Barbosa passou mal e foi levado às pressas para ser socorrido. Hervásio Bezerra, líder do governo, acredita que essa decisão tem volta. Uma hora como essa, nós temos que ter, acima de tudo, respeito ao momento difícil, porque passa um companheiro, porque passa um colega, e vamos invocar, eu já fiz isso, conversar com o presidente Adriano Galdino, que dentre todos nós
é o que tem assim a maior irmandade, e isso ocorre aqui na casa com o deputado Ricardo Barbosa, que ele possa rever essa posição e no que estiver ao meu alcance, ao nosso alcance, nós vamos procurar minimizar esse problema que nós encaramos hoje aqui com tristeza e com lamentação. A votação da medida provisória só foi acontecer de fato por volta de 1h30 da tarde. Tudo estava correndo muito bem, até o presidente da casa ter dito que votou errado. Não quero fazer nenhuma média aos senhores funcionários, eu votei errado. A minha intenção é votar sim, infelizmente aqui na hora de tocar votei colocado. Se o regimento permitir que eu reconsidere o voto, eu vou reconsiderar. Com o erro corrigido, o resultado apareceu no painel eletrônico. Por 19 votos a 10, a medida provisória que congela a database dos servidores foi aprovada. Mas o bem do governo do estado da Paraíba são os servidores. E essa medida, a medida provisória 242, afeta diretamente, façamos um cálculo simples, 85 mil famílias de servidores ativos, inativos e pensionistas. Nós estamos falando de um cálculo de 500 mil de pessoas que são atingidas com congelamento de salário. Bom, tá aí. Você viu aí na reportagem a emoção do deputado Ricardo Barbosa ao falar da sua saída da liderança do Blocão. Ricardo se sentiu mal, teve um pico de pressão e passou a tarde internado em observação. Nós separamos outro trecho da fala do deputado. Eu já era secretário da Prefeitura de Campina Grande com Ronaldo Lima, com 20 anos de idade, carregando uma régua T, estudante de engenharia. Eu conheço, presidente. Alguns, quero crer que nessa casa não os tenha, que até as suas alcovas destinam aos chefes. Peraí, deixa de olho, vai falar. Bom, e foi nesse tom o desabafo do deputado Ricardo Barbosa. Ele passou mal, teve picos de pressão, foi levado para o hospital da Unimed, onde passou boa parte da tarde, e agora à noite ele foi transferido com suspeito de infarto. Todas as informações você confere agora no Portal Correio, www.portalcorreio.com.br. Você acessa lá, tem essa informação na home do Portal Correio, na página principal do Portal Correio. O deputado Ricardo Barbosa sentindo-se mal. E você vai também acompanhar no Portal Correio toda a cobertura dessa votação na Assembleia Legislativa da medida provisória que congela salários, gratificações, vencimentos, outros benefícios dos servidores e adia a database da categoria. Vamos voltar a conversar com Charlton Machado, que é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Charlton, Partido dos Trabalhadores, você acha que ele será afetado por conta desse turbilhão todo de denúncias envolvendo não só parlamentares do PT, mas de outros parlamentares, mas o PT está hoje, vamos dizer assim, no centro do furacão, até porque ser o principal partido que comanda o país hoje, que tem a presidente Dilma Rousseff aí. Você acha que isso atinge o PT nas eleições municipais? Olha, eu acho que isso vai atingir a democracia brasileira de todas as maneiras, os partidos políticos e não tenho nenhuma dúvida que também o PT. Mas tem uma ligeira impressão, isso é uma aposta minha e eu sou muito otimista, apesar do momento de crise, que nós vamos chegar ao final de agosto com esses ânimos serenados da política, encontrando saídas constitucionais corretas, sem golpismos, sem tentar fazer um acerto de jogo das derrotas, das mágoas, dos ódios. Não interessa a ninguém essa campanha nazista, fascista, essa campanha de tentar judicializar e criminalizar toda a política. E vamos fazer um debate muito mais transparente sobre os desafios das cidades nas eleições de 2016. Vamos discutir cultura, vamos discutir saúde, vamos discutir mobilidade, vamos discutir planejamento urbano, vamos discutir turismo sustentável. É isso que a população lá na frente vai querer. Porque não há nenhuma saída fora da política, a saída tem que ser na política. E é a política que vai ter que dar resposta, não como acordo de chefes, né? Não como acordo de pequenos grupos, mas eu digo a saída na política pela vontade popular. Ela vai ter que votar em um candidato, ela vai ter que votar em um programa, e ela vai ter que fazer suas escolhas políticas a partir da sua realidade concreta, da sua vida concreta nas cidades. Então eu tenho uma impressão muito positiva e tenho uma aposta muito positiva de que nós vamos sair dessa agenda dura, essa agenda difícil, que vive a democracia brasileira, de instabilidade permanente, e vamos aprofundar um debate em 2016 sobre a cidade e o que nós queremos para melhorar a qualidade de vida do povo. O Luiz André Souza pergunta, gostaria de saber de Charlinho se ele acredita
que todos os condenados da Lava Jato ligados ao PT são inocentes? Não acredito nem desacredito. Eu acho que quem tem que dizer quem tem culpa é a justiça. Eu sempre disse isso. Não cabe a gente aqui nem fazer uma definição judicial antecipada, né, um pré-julgamento de ninguém, porque a justiça cabe a fazer isso. Agora, o que estamos fazendo é um pré-julgamento. Né? Há um ano se coloca o presidente Lula vestido de presidiário, sem sequer, em algum momento anterior, o presidente ter sido citado. Então, um pré-julgamento político. Isso não é bom para ninguém. Aquele modelo político, você tentar estabelecer concepções condenatórias às pessoas, isso acaba batendo em todo mundo e não serve à política brasileira. Porque isso é a negação da democracia, é a negação da Constituição brasileira. Nós vamos respeitar o devido processo legal, quem tem culpa vai ter que pagar pelas suas culpas, quem tem responsabilidade vai ter que pagar pela sua responsabilidade. E posso dizer a você o seguinte, André, o PT é um partido que tem 36 anos, tem milhões de filiados, eu sou um deles, que emprestei minha história, minha vida ao partido, com muitos companheiros, como a companheira Juscelia, o companheiro Anísio, Luiz Couto, tantos outros na construção desse partido. Nós temos vidas honradas nesse partido. Vamos defender, não as nossas vidas, vamos defender um modelo de história política que nós construímos e cultivamos para mudar a vida do povo brasileiro. E não temos nenhuma vergonha, nenhum medo de fazer esse debate. E queremos fazer isso de cabeça erguida, olhando no olho do eleitor, olhando no olho dos candidatos que vão debater conosco e dizendo, nós temos o que dizer que fizemos, que foi a mudança desse país. E estamos sendo muito mais judicializados, contestados, polemizados no debate político pelas mudanças melhores da vida do povo. Se você pegar a narrativa dessas marchas de domingo, grande parte das pessoas estavam lá, e as pesquisas estão mostrando isso, são contra a política de cotas, são contra os direitos das empregadas domésticas, são contra dividir os mesmos espaços e aviões com pessoas mais pobres que ascenderam na condição social. Nós queremos dizer que nós temos muito orgulho disso, que foi a revolução social desse país. Ok, está aí a opinião do Charlton Machado. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta em seguida com o quarto e último bloco do 27 segundos. Ainda tem muita informação, muita participação aqui de Edinho Magalhães. Vamos trazer também Arquimedes de Castro de Campina Grande. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com 27 segundos, conversando hoje com Charlton Machado, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Eu quero conversar com Edinho Magalhães e Arquimedes de Castro. Edinho em Brasília, Arquimedes em Campina Grande. Boa noite, Arquimedes. A gente não tinha conversado ainda nesta terça-feira, né? Bom, acho que Arquimedes não está me ouvindo. Edinho Magalhães. Boa noite, Hermes, Edinho e o presidente Charlton. Boa noite a todos vocês. Boa noite. O Arquimedes, dessa vez na delação de Delcídio do Amaral, delação de Delcídio, aparecem nomes aí da oposição. E, mais uma vez, surge o nome do ministro Vital do Rego Filho, campinense aí, né? É preciso também ter cuidado na apuração, mas o nome de Vital surge novamente aí nessa denúncia. É também uma informação de que na delação do Pedro Correia tem mais de 100 políticos, lideranças políticas, inclusive lideranças do PP, do partido do Pedro Correia. O Delcídio Amaral acabou delatando a República inteira. Sobrou para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, sobrou também para o ministro do TCU. Perdemos o contato com Arquimedes de Castro. A internet hoje não está boa para Campina Grande. Vamos voltar com a entrevista aqui com Charlton Machado, presidente estadual do PT. Mas antes, deixa eu dar uma informação, porque tem troca-troca de partido, né? A janela se fechando, a janela partidária se fechando. Lá em Campina Grande, o vereador Rodolfo Rodrigues deixou o PR e foi para o PMDB. Aqui o vereador Marco Antônio, líder do prefeito Luciano Cartacho, está deixando o PPS, já se filiou ao PHS, lá em Brasília, na direção nacional. Elton René
deixa o PP e vai para o PCdoB. Raoni Mendes deixou o PTB e foi para o Democratas. Também mudanças na Assembleia Legislativa. Hoje foi confirmada a filiação do deputado Zé Paulo, que era do PCdoB, no PSB. Deve ser candidato, inclusive, a prefeito de Santa Rita, com o apoio do governador Ricardo Coutinho. E o deputado Trócoli Júnior, que é do PMDB, já confirmou que está deixando o partido, já conversou com José Maranhão, presidente estadual da legenda, já disse a ele que está de saída, de malas prontas, mas ainda estuda qual partido vai se filiar. Tem duas propostas, dois partidos, segundo ele, não é o PSB, ele já decidiu isso porque ele quer o controle do partido, certamente é um partido de menor porte, e ele confirmou essa filiação à nova legenda nos próximos dias. O PT ganha algum vereador, algum prefeito aí nessa mudança, Charles? Tá aqui no estado. Não, nós não temos nenhum pedido de adesão política de lideranças que têm mandatos, né, pelo menos nesse momento aqui na Paraíba, o que também nos deixa confortável, porque nesse momento nós estamos recebendo lideranças como o professor Mendes, que teve um bom desempenho como candidato a vereador. Sexta-feira teremos a filiação do ex-candidato a prefeito do PSOL, Renan Palmeiras, que traz também qualidade política para o nosso debate. Então, estamos tranquilos quanto a isso, vamos fazer uma grande chapa de vereadores, estamos montando uma chapa excelente do ponto de vista plural, do ponto de vista étnico, do ponto de vista de questão de gênero, de raça, etnia, LGBT. Vamos fazer uma chapa que debate conceitualmente a cidade do ponto de vista proporcional e do ponto de vista majoritário. Queremos fazer uma campanha bonita, uma campanha organizada, uma campanha conceitualmente nova, e as filiações que nós temos feito são filiações com essas preocupações de renovar também por dentro o PT, como nós já estamos fazendo. Bom, vamos voltar a Brasília. Eu tinha esquecido até de colocar aqui Renan Palmeiras, que é um nome importante, um militante, né? E já foi candidato, inclusive, a prefeito aqui em João Pessoa, não é isso? Isso, candidato a prefeito de João Pessoa, 2014, pelo PSOL, e está se filiando ao PT, o Partido dos Trabalhadores, na próxima sexta-feira. Bom, deixa eu voltar a Brasília com Edil Magalhães. Edil, você acompanhou aí a entrevista de Renan Calheiros, não é isso? Eu assisti, Hermes, tanto a entrevista coletiva do presidente Eduardo Cunha na Câmara, como a do presidente Renan Calheiros no Senado. O presidente Eduardo Cunha falou que, por exemplo, a nomeação do ex-presidente Lula, palavras dele, não vai ajudar em nada na relação do Planalto com o Congresso. Já o presidente Renan Calheiros do Senado disse que ele não é nem oposição, nem é governo. Ele é presidente do Senado. E nada tem a ver com a delação do Delcídio envolvendo a Luiz Mercadante ou da relação da presidente Dilma para poder nomear o ex-presidente Lula. Eu também sei que diversos setores, tanto de partidos como de parlamentares, vão judicializar realmente essa questão caso a iminente nomeação do ex-presidente Lula aconteça. Tudo por conta do inciso 2º do artigo 85 da Constituição, Hermes, em que eles alegam que estaria havendo um crime, um suposto crime de responsabilidade da Presidência da República para interferir nos trabalhos do Ministério Público ou do Judiciário. E aí você tem os partidos de oposição que vão entrar supostamente vão entrar com ação civil pública, e alguns parlamentares, como Jair Bolsonaro, que vai fazer representação no Supremo e também na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Nós conversamos com o presidente Renan Calheiros. Eu não sei se pela hora, pelo tempo, vai dar para poder mostrar a fala dele sobre essa relação com o Planalto, Hermes. Vamos lá, vamos mostrar sim. O presidente Renan Calheiros negou que tenha sido procurado pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para tratar da prisão do senador Delcídio do Amaral. E ele classificou a delação homologada pelo Ministério Público como um delírio de Delcídio. Eu só posso dizer que, com relação a mim, ele não falou, não falaria, não teria absolutamente nenhum sentido, e a decisão que o Senado tomou foi uma decisão favorável à decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esses delírios que estão chamando de delações não confirmam nada, absolutamente nada, porque não tem nenhuma prova. Eu acho até que, quando não confirmar, a delação tem que agravar a pena. Eu acho que esse é um aprendizado que nós já poderemos ter nesse curto período. Está aí o senador Renan Calheiros falando aí nessa entrevista lá em Brasília, que Edil gravou o trecho para você ver. E lembrando que a delação de Delcídio foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. E ainda falta a comprovação, né, dos pontos que ele levanta
inclusive envolvendo nomes de diferentes políticos de diferentes situações aí nessa delação da Lava Jato, dessa nova fase da Operação Lava Jato, vamos dizer assim. Charlton Machado, o Partido dos Trabalhadores com Lula melhora ou não essa relação com o Congresso Nacional? Ou a situação está tão desgastada, há um desgaste tão grande de todos os partidos, de todas as instituições, que isso não muda muita coisa nesse xadrez político? Nós esperamos que mude e estamos apostando nisso. É um momento difícil e a história que é da vida da gente é coragem nesse momento. O presidente Lula está tendo essa coragem, né? Aqueles que estão tentando impor constrangimentos judiciais deviam ter se preocupado em fazer isso, por exemplo, com Eduardo Cunha, porque é um réu no STF e assume a presidência sem nenhum questionamento de Jair Bolsonaro, do PSDB, de ninguém. Mas, enfim, o presidente Lula vai para uma missão que não é fácil não, é uma missão difícil, a gente tem que concordar com isso. Mas nós temos muita esperança pela habilidade, o acúmulo político de Lula, que ele possa dar resposta, ele possa dar saída dessa crise, junto com a presidente Dilma e junto com o Congresso Nacional. Acho que o momento quer equilíbrio, o momento quer capacidade, racionalidade e não golpe. E é por isso que os movimentos sociais estão em dia 18 para as ruas, para apoiar essas saídas democráticas, as saídas constitucionais. Dia 18 aqui em João Pessoa nós estamos fazendo essa atividade também para isso, para dizer que nós queremos saídas pela Constituição. Não saída mudando o regime de governo, a partir de vontades de pequenos grupos, sem ouvir o povo, sem saber o referendo popular, e nem saídas golpistas, culpabilizando ou criminalizando quem não tem culpa nenhuma para poder ser criminalizada e perder um cargo que foi eleita por mais de 55 milhões de votos dos brasileiros. Ok, deixa eu me despedir de Edinho Magalhães. Edinho, boa noite, até amanhã, não é? Boa noite, Hermes, até amanhã. Boa noite ao professor Charlton, desejando aí boa sorte junto a essa saga, né, esse trabalho do Partido dos Trabalhadores. Boa sorte com a imprensa, boa sorte com os eleitores, né, com a opinião pública, que a oposição não tenha medo, né, do ex-presidente Lula, que o ex-presidente Lula também não tenha medo de nenhum japonês e que nenhum japonês seja maior do que a legítima democracia honesta, ética, transparente e moral do Brasil. É isso que a gente espera por dias melhores. Então, uma boa noite a todos e uma boa sorte a todos nós por dias melhores. Tchau, tchau. Até mais. Arquimedes de Castro, com problemas na internet, não deu muito para a sua participação hoje, mesmo assim, boa noite. Tá. Então, daqui a pouco a gente se despede de Arquimedes de Castro. Deixa eu voltar com o Charlton Machado, falar um pouquinho desse dia 13, né? Desse dia 18, Charlton. Na próxima sexta-feira, já tem uma previsão de público ou não? Não, nós estamos fazendo um esforço de mobilização. Eu saí agora da universidade, nós tivemos uma grande reunião, mais de 100 professores, alunos. A universidade, em seu grande contingente, de vários cursos, de todas as áreas, vai participar, vai mobilizar, vai procurar divulgar bastante esse evento. Nós queremos fazer não enfrentamento, nem paredar determinados grupos, nem fazer comparação de públicos. Nós queremos discutir a democracia nas ruas, que eu acho que é um grande palco desse debate, que foi assim que nós vencemos as atrocidades da ditadura e superamos as adversidades históricas. Ok, muito obrigado, Charlton Machado. Deixa eu voltar a Campina Grande, Arquimedes de Castro. Como eu disse, tivemos alguns problemas na internet hoje. Mesmo assim, uma boa noite. Pois é, Hermes, boa noite. Pequenos problemas aí de conexão hoje à noite. Um dia também muito movimentado na política em Brasília. Eu acompanhei toda a entrevista do presidente Charlton Machado. Achei muito interessante a argumentação dele, mas, data vênia, presidente, eu acho inverossímil acreditar que o Petrolão, que desviou bilhões da maior empresa da América Latina, aconteceu sem Delcídio Amaral saber de nada, sem Luiz Inácio saber de nada, sem Dilma saber de nada, sem Mercadante saber de nada, sem Pedro Corrêa saber de nada, sem réus confessos, né, que já fizeram delação e estão pagando multa, saberem de nada. O senhor não acha que fica difícil, nesse momento, colocar que esse escândalo da Petrobras, que envolveu bilhões de reais e que quebrou a economia brasileira e a cadeia produtiva do petróleo, aconteceu tudo isso nas barbas
do presidente Luiz Inácio à frente da presidente Dilma, sem ela saber absolutamente nada, sem ter nenhum envolvimento com isso. Essa falta de conhecimento não seria, no mínimo, uma falta de competência? O senhor não acha que é exagero dizer que tudo isso aconteceu por causa da oposição? Olha, aqui mesmo, pelo andar da hora, dificilmente teria como lhe responder de forma mais profunda essa questão. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: primeiro que a questão da crise do petróleo é uma crise internacional do petróleo, não é só do Brasil, nem é porque é crise do petrolão. Isso é uma primeira coisa que a gente tem que discutir. A segunda questão, você me faz várias perguntas sobre pessoas do PT. Mas você podia perguntar também, Aécio Neves não sabia de nada, não é? Fernando Henrique não sabia de nada, porque nós temos delação que diz que começou lá em Fernando Henrique esse processo em relação ao petrolão. Não é? Então, eu acho que isso não é um debate, isso é um debate do território da política, da justiça. Quem tem culpa vai pagar. É isso que tem que se decidir na democracia. Quem tiver culpa e tiver prova que Lula sabia, que Dilma sabia, eles vão pagar. Agora, não dá para pré-julgar ninguém apenas pelas vontades políticas e pelos interesses partidários. Ok, Charlton Machado, muito obrigado. Arquimedes, mais uma vez, muito obrigado. Professor Charlton Machado, mais uma vez, obrigado pela presença e pela entrevista. Obrigado a você, ao Arquimedes, ao Edinho, a todos dessa bancada qualificadíssima, desse bom debate que estamos travando num momento difícil da democracia brasileira, e chamar a todos para dia 18 nós estarmos nas ruas, 4 horas, 3 horas, lá na frente do Liceu, para que a gente faça uma grande mobilização em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Ok. Pois bem, chegamos ao final do 27 segundos desta terça-feira. A todos uma boa noite. Até amanhã, 9 da noite, aqui na RCTV ao vivo, do seu jeito para você.